Coloquei 4 questões para a gente orientar a aula de hoje sobre esse segundo reinado aí. As questões são: explica o sistema político do Império, considerando o parlamentarismo às avessas, a participação política e os partidos políticos. Tem que ver o sistema, como é que funcionava, por que era chamado assim, e como era ao longo desse período aí a participação, os partidos políticos, como eles se organizavam. Isso a gente já falou alguma coisa disso já, e a participação política, como vai ser ao longo do segundo reinado. 2. Caracteriza as forças políticas no Prata e explica os principais conflitos na região, considerando a participação do Brasil e os reflexos da Guerra da Cisplatina para a nossa estratégia de atuação na região. Então a gente tem que lembrar lá nós já estudamos da Guerra Cisplatina, do primeiro reinado, né, e fazer uma ponte, entender o que aconteceu lá e o que isso acaba orientando a nossa participação nos conflitos que acontecem a partir de então que o Brasil participa, né? Disserte acerca da questão da escravidão e do fim do tráfico negreiro, concluindo sobre os seus impactos na economia e nas políticas interna e externa do país. Como essas questões elas dialogam tanto com a política interna quanto externa. 4. Construa um texto que dê conta do isolacionismo brasileiro em relação a temas como monarquia e escravidão, relacionando esses temas com as questões militares, as questões religiosas, a questão sucessória, a abolição da escravatura e a proclamação da República. Isolacionismo, como que o Brasil estaria isolado nesses pontos iniciais que eu falei, monarquia e escravidão, e como esses pontos eles dialogam com as questões militares, a questão religiosa, a questão sucessória e a abolição da escravatura. Esses são os pontos que a gente pretende tratar nessa aula, tá? A polarização da região platina, a influência britânica, as lutas no Prata, né, os principais momentos ali, a lei de terras e a lei Eusébio de Queiroz, que eu acho que eu já citei para vocês quando a gente falava já do Segundo Império, mas há pouco tempo, quando eu falava dos Estados Unidos para vocês no século XIX, nós discutimos o Homestead Act e eu relembrei a lei de terras no Brasil, que é mais ou menos no mesmo momento, né? A história do escravismo, então do escravismo à mão de obra livre, como que vai haver essa passagem, esse processo, esse convívio inclusive, né, que está relacionado à imigração. E o último ponto, que seria a crise, principalmente com o exército, né? É o regime do padroado, que acaba dialogando com essa crise religiosa, e a campanha abolicionista. Nós vamos falar também do movimento republicano, tá? Porque também faz parte desse processo de crise aí. Beleza, mas vamos começar pela primeira. Explica o sistema político do Império, considerando o parlamentarismo às avessas, a participação política e os partidos políticos. Aqui, quando eu falar de participação política, eu estou querendo mostrar como que os agentes, os indivíduos dentro do país conseguem ter participação, tanto ativa quanto passiva, né? Passiva seria ser eleito, ativa, votar. Vamos então falar primeiro do sistema. Bom, sabemos que com o golpe da maioridade, Dom Pedro chega ao poder e ele vai instituir um gabinete liberal. Então nós temos aquele primeiro momento onde o gabinete liberal ele está no poder até organizar as eleições que vão ser aquelas que nós já comentamos, inclusive na aula passada, que são as eleições do cacete. Às vezes dá a impressão que a gente só teve esse tipo de eleição em 42, né? Era uma prática no Império, essas eleições terem problema. Mas essa, realmente, acho que foi quase exagerado. E aí, a mudança que nós temos é a derrubada do gabinete liberal pelo próprio imperador, né, que mostra maturidade. Ele confirma as eleições, os eleitos, mas derruba o gabinete e substitui por um gabinete conservador. Nesse momento, os liberais eles vão pegar em armas, né, e deixam bem claro que a luta deles não é contra o Império, o Imperador, embora seja difícil, né, separar isso, mas eles vão pegar em armas e vai haver uma repressão forte, né, inclusive com a participação do exército do Caxias, onde eles acabam sendo derrotados. A derrota final dos liberais é na Batalha de Santa Luzia. E essa Batalha de Santa Luzia ela acaba sendo simbólica, né, porque a partir daí os liberais seriam conhecidos, apelidados, chamados na imprensa de os Luzias. Era uma forma de lembrar, né, vexatória, de lembrar que eles se levantaram contra o imperador e acabaram sendo derrotados por ele. A gente pode chamar os Luzias, quando fala dos liberais, os Luzias, e os conservadores aparecem em livros, em textos, normalmente com a nomenclatura de Saquaremas. Tá? Então, quando se fala assim, Luzia, por isso aquela frase, né? Nada mais Saquarema do que um Luzia quando chega no poder, ou seja, nada mais do que um conservador do que um Luzia quando chega ao poder. E aí o que vai acontecer? Nós temos
concorrendo aí nesse grupo aí, aquela galera que foi mais próxima ao imperador antes de ele ser coroado, que é a chamada facção